Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 35, diz assim. Lucas 22, versículo 35, diz: E disse-lhe: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus fiel, Deus maravilhoso, Espírito Santo, fala conosco nessa noite, ó Deus, que a tua palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada. Meu Deus, aonde a minha voz chegar, Pai, aonde, meu Deus, esse som, meu Deus, propagar, que corações sejam tocados, meu Deus, pela tua palavra, que pecadores se arrependam, meu Deus, através da tua palavra, porque nós somos o mensageiro do Evangelho, mas a tua palavra, meu Deus, ela penetra no coração do homem a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Pai, em nome de Jesus Cristo, usa, meu Deus, esse servo nessa noite para ministrar a tua palavra com ousadia. Pai, em nome de Cristo Jesus, que a tua palavra, meu Deus, ela vá e produza resultados para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, é interessante que esse texto, quando lá em Mateus, no capítulo 10, Jesus pede para os seus discípulos, e ali ele determina a missão dos 12 apóstolos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, ele fala para os discípulos a missão que eles tinham que fazer a partir daquele momento. E eles tinham que percorrer, eles tinham que anunciar, eles tinham que evangelizar, eles tinham que fazer aquilo que o mestre mandou para eles fazer. Foi a missão que os 12 receberam de Jesus. E aqui no versículo 35 que nós lemos, ele diz: E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje, sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Não, nada. Isso mostra, queridos, que Jesus, o objetivo de Cristo para com os seus servos é de nós irmos, anunciarmos, pregarmos o Evangelho, como esses 12 discípulos foram. Eles foram anunciar o Evangelho. Jesus falou assim: não leva bolsa, não leva alforje, não leva nada. Vai, anuncia a minha palavra, porque eu cuidarei de vocês. E é isso que o Senhor tem feito com nós, irmãos. Aonde nós chegarmos, Deus está cuidando, Deus está suprindo as nossas necessidades, Deus está cuidando de cada um de nós. E muitas das vezes nós temos aquela preocupação, muitas das vezes nós temos aquele medo, muitas das vezes temos aquela ansiedade, mas Deus está falando: eu estou cuidando de cada um de vocês, eu estou suprindo a tua necessidade. Assim como a irmã testemunhou agora há pouco, que ficou internada, passou por um processo difícil, precisou de fazer traqueostomia por causa do Covid, mas em nenhum momento o Espírito Santo te deixou, porque Ele estava cuidando de você o tempo todo. E ainda por cima você grávida. Então isso mostra o cuidado de Deus, que o teu filho nasceu sem sequela, você hoje está aqui glorificando a Deus. E assim foi quando Jesus mandou esses discípulos ir: não leve nada, não leve bolsa, não leve alforje, não leve sandália, não leve nada, porque eu cuido de cada um de vocês.
E é isso que o Senhor, meu irmão, está fazendo conosco todo o tempo, todo momento, todos os dias, é cuidando de nós. É como diz a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? Porque Ele está cuidando de nós. Quando nós confiamos em Cristo, quando nós confiamos no Senhor, de fato e de verdade, Ele tem cuidado de nós. Quando Ele falou para os discípulos: vocês lembram quando eu mandei vocês? Que vocês não levaram bolsa, vocês não levaram alforje, vocês não levaram dinheiro, vocês não levaram sandálias, mas aonde vocês estavam sendo cuidados todo o tempo. E muitas das vezes nós temos aquela preocupação: será se vai dar certo? Será se não vai dar certo? Será se isso é para ser? Será se não é para ser? Temos que confiar no Senhor todo o tempo, porque Ele é que supre as nossas necessidades. Os discípulos foram, talvez se perguntaram, talvez se questionaram, talvez uns perguntou para o outro: mas como é que nós vamos sair sem levar nada? O Mestre, Jesus pediu para nós deixar bolsa, Jesus pediu para nós deixar alforje, Ele pediu para a gente deixar tudo. Você lembra que quando Pedro e os discípulos pescaram a noite inteira, Pedro e mais um discípulo pescaram a noite inteira, e quando chegou na beira da praia, estavam limpando as suas redes, Jesus chega e fala: vai para o alto mar e joga a sua rede. Senhor, mas nós temos trabalhado a noite inteira e não pegamos nada. Nós trabalhamos a noite, a madrugada inteira e não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra nós vamos. Foi segundo a palavra de Cristo, e nós temos que viver segundo esta palavra, queridos. Nós temos que andar segundo essa palavra, nós temos que viver segundo esta palavra, nós temos que caminhar segundo esta palavra, e que as nossas decisões têm que ser segundo esta palavra. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela não erra, a palavra do Senhor não engana, a palavra de Deus, ela permanece fiel. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. É isso, irmãos, nós temos que acreditar e confiar nesta palavra, somente nesta palavra. Os discípulos saíram sem bolsa, sem alforje, sem sandália, e foram anunciar o reino de Deus. Jesus falou assim: vai, vocês têm uma missão para fazer, eu vou cuidar de cada um de vocês. E aonde esses irmãos chegavam, aonde esses discípulos chegavam, eles eram recebidos, eram acolhidos, eram alimentados, porque o Senhor estava cuidando, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus, ela não volta vazia para nós, queridos. Quando nós cremos nesta palavra, quando nós cremos nesta mensagem, quando nós acreditamos, nós fazemos como esses discípulos fizeram: saiam, não se preocupe. A Bíblia diz que lá em Pedro, ele diz: lance toda a tua ansiedade aos pés do Senhor. Quantas das vezes temos se levantado ansiosos, preocupados? Talvez quando o desemprego bate a nossa porta, talvez quando a enfermidade bate a nossa porta, talvez quando a irmã estava naquela UTI, naquele hospital, aquela ansiedade, aquele medo, aquela preocupação, o esposo também preocupado com o filho, com você. Mas eu creio que lá no fundo do teu coração você diz: Senhor, eu creio que o Senhor está aqui comigo, eu creio que o Senhor está me guardando. Quando vinha aquela notícia ruim que os médicos davam, tanto você como seu esposo, a preocupação assim, mas você lá no fundo do teu coração, você sabia que o Espírito Santo estava cuidando de tudo. Você sabia que Deus estava cuidando de todos os detalhes. E é por isso que você está aí, para glorificar a Deus e testemunhar por onde passar. Não leve alforje, não leve capa, não leve bolsa, mas leve a palavra, leve a fé, leve a esperança. E quantas pessoas lá fora estão precisando de um testemunho desse, de uma palavra de esperança, de uma palavra de conforto? Quantas pessoas hoje estão passando por a mesma aflição que muitos passou? Mas hoje nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu quero levar a tua palavra, eu quero confiar no teu ID, eu quero confiar nesta missão que o Senhor confiou a mim,
de levar a tua palavra, de levar o Evangelho, de evangelizar as pessoas, de falar do amor de Cristo, porque o Senhor, Ele nos dá a oportunidade, irmãos, não é para a gente engavetar, não é para a gente guardar, mas é para nós testemunhar, é para que as pessoas saibam que existe um Deus do céu, é para que as pessoas vejam, poxa, fulano de tal, como é que você saiu dessa? Pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor. E hoje eu estou aqui de pé para dizer: o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Redentor, e Ele vive por todos os séculos dos séculos. Amém. Versículo 36 ao versículo 36 diz: disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre. Veja bem que aqui Jesus, agora nesse versículo 36, ele já fala para os discípulos, nessa próxima viagem, nessa próxima missão, ele fala: compra a capa, leve a bolsa, leve o alforje, e ainda ele está falando aqui: quem não tem espada, compra espada. Olha que coisa impressionante. A primeira, Jesus falou assim: ó, não leve nada. E aqui no versículo 36, Jesus está falando para eles: olha, agora vocês vão ter que levar a capa, agora vocês vão ter que levar o alforje, agora vocês vão ter que vender e comprar uma espada. Disse depois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Parece que é uma coisa que está fugindo do contexto. Mas aqui, meus queridos irmãos, aqui Jesus ele está falando que talvez essa missão desses discípulos talvez seja um pouco mais difícil do que a primeira. Por quê? Porque Jesus aqui ele estava próximo a ser entregue, próximo a morrer, e ele estava preparando o coração desses homens. E aqui mostra que o versículo 35, toda a necessidade daqueles homens foram supridas, como as nossas necessidades também são supridas. E aqui no versículo 36, Jesus: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua espada e compre-a. Jesus estava preparando o coração daqueles homens para quê? Para uma missão mais dura. A primeira eles foram e voltaram para Jesus. Essa agora eles estão indo, só que sem Cristo, porque Cristo vai ser entregue, Cristo vai padecer, Cristo vai morrer. E quando Jesus fala assim: compre uma espada, não é que Jesus estava falando para eles comprar uma espada. Aqui é uma linguagem simbólica, aqui é algo simbólico, que ele estava falando assim: olha, da mesma maneira que você tem uma espada, que você passa a confiar naquela espada para fazer algo, a sua fé tem que ser igual a isso. Nós temos que andar confiando somente na fé em Cristo Jesus. Jesus falou assim: agora vocês andem com essas bolsas, vocês andem com esses alforjes, porque agora a jornada vai ser pior, a perseguição vai ser dolorosa, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser cobrados. Aí ele diz aqui no versículo 37: porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Isaías 53, versículo 12, fala dessa profecia que ia se cumprir nesse exato momento. O profeta Isaías, há muitos anos antes de Cristo, já profetizava que ia acontecer isso com Cristo, e ele exatamente estava falando que ele ia ser acusado como um malfeitor, como um mau elemento, como um bandido, como um ladrão. E de fato, Jesus foi crucificado do lado de dois ladrões. Ele foi tido como um malfeitor, ele foi tido como um mau elemento, porque quem era crucificado de morte de cruz era tido como um malfeitor. E Jesus se colocou no meio de dois ladrões, um à esquerda, outro à direita.
E essa profecia se cumpre exatamente nesse momento. E o versículo 38 diz: e eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Porque Jesus, queridos, não queria que esses homens fossem armados. Jesus não queria que esses homens comprassem realmente espadas. Mas Jesus falou numa linguagem simbólica, figurada. Para que dizer: olha, se vocês tiverem uma espada, vocês vão ter confiança, vocês vão ter ousadia. Então, Jesus estava falando nesse sentido de confiança, não de colocar uma espada na cintura e sair afrontando. Não, mas Jesus falou para esses homens, que ele falou: Senhor, e eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Quando ele fala aqui, eis aqui 2 espadas, é porque ele já tinha 2 espadas. Mas Jesus falou assim: basta, vocês não entenderam o que eu estou falando. Eu não estou falando de uma espada, literalmente uma espada. Eu estou dando um exemplo de você se encorajar como se você estivesse com uma espada, de você levar essa palavra, o evangelho, às pessoas como você estivesse com uma espada. Mas não necessariamente você precisa de uma espada, você tem que ir nessa coragem como se você estivesse com uma. É isso que nós temos que fazer, amados, levar esta mensagem, pregar esse evangelho com ousadia, com coragem, com amor, sem medo de anunciar a boa nova do evangelho, sem medo de anunciar para o pecador que ele tem que se arrepender dos pecados, sem medo de pregar o evangelho genuíno, sem medo de confrontar o pecado, mas pregar a verdadeira palavra de Deus. É isso que Cristo estava falando para aqueles homens: a missão de vocês agora vai ser dura, a mensagem que vocês vão levar, vocês vão só, mas vocês têm que ir com coragem, como se vocês estivessem com espada para se defender. Não literalmente uma espada, porque quando eles apresentaram 2 espadas para Cristo, Cristo falou: basta, vocês não entenderam o que eu estou falando. Eu estou falando que vocês têm que ir com essa coragem como se estivesse com elas. É tanto que Jesus, quando Jesus foi preso lá no Monte das Oliveiras, quando Pedro levanta essa espada que corta a orelha de Malco, Jesus repreende na hora Pedro. Jesus, ele não apoia essa conduta de Pedro. Jesus não aprova essa atitude de Pedro, pelo contrário, ele desaprova essa atitude de Pedro ter cortado a orelha de Malco, o soldado Malco. E outra coisa, e quando ele apresenta 2 espadas, Jesus fala: basta. Jesus não estava incentivando esses homens a andar armados, porque senão Jesus falava assim: só tem 2, falta mais 10, vocês são 12, cadê as 10 espadas? Pelo contrário, Jesus não estava incentivando esses homens a carregar a espada. Jesus estava incentivando esses homens a levar a espada, que é a palavra. Jesus estava incentivando esses homens a levar a mensagem do evangelho, o reino de Deus: arrependei-vos dos seus pecados, creia em Jesus e seja salvo. O reino de Deus está próximo. É isso que Cristo estava falando para esses homens. Não incentivar esses homens a carregar espadas. E eu acredito que esses homens tinham 2 espadas no seu meio, porque o texto diz: e eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E eles disseram: basta. Ou talvez eles foram realmente entender o que era para comprar espada e foram comprar 2 espadas e trouxeram. Ou talvez ele já tinha essas 2 espadas no seu meio e apresentou: Senhor, nós já temos 2, basta. Vocês não compreenderam o que eu estou falando. Nós não precisamos de homens armados, nós não precisamos de discípulos armados, nós precisamos de discípulos com coragem de anunciar a palavra de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres com coragem, intrepidez, discernimento e sabedoria para pregar o evangelho genuíno, que é mostrar para o pecador que ele tem que se arrepender dos seus pecados. É mostrar para aquele que está lá fora e dizer: arrependa-se, volte para Cristo. Jesus está voltando, a porta da graça está se fechando, assim como aconteceu com Noé construindo aquela arca, está acontecendo hoje. As pessoas não estão dando importância para a mensagem do evangelho, as pessoas não querem mais essa mensagem, as pessoas não querem mais ser
pregada, ser anunciada, ser evangelizada. As pessoas estão rejeitando essa mensagem, assim como rejeitaram no tempo de Noé. Noé construindo aquela arca e as pessoas rejeitando. Noé pregando aquelas tábuas, Noé fazendo aquele barco gigante e as pessoas casando, dando em casamento, farrando, se prostituindo, bagunçando, fazendo tudo que era imoral. E Noé sendo chamado de louco, Noé sendo chamado de maluco, Noé sendo chamado de idiota. Assim é nos nossos dias, irmãos. Nós temos sido chamados de bobo, nós temos sido chamados de idiotas, nós temos sido chamados de falsos profetas, talvez até, mas estamos pregando a verdadeira mensagem do Evangelho, esta mensagem que toca no coração do pecador, esta mensagem que vai de encontro ao pecado da pessoa, e quando a pessoa deixa o pecado e se volta a Cristo, se rende a Cristo, o nome dela automaticamente é escrito no livro da vida. O nome dela é escrito no livro da vida. Assim como nós que estamos aqui fomos tocados um dia, com muita luta, pessoas orando por nós, pessoas intercedendo por nós, pessoas evangelizando cada um de nós, e muitas das vezes nós dizíamos: não, eu não quero, eu não preciso, não é a hora, eu estou novo, eu estou novinha, eu estou bonitinho, eu estou bonitinha. Mas uma hora o Espírito Santo pegou nós, uma hora o Espírito Santo trouxe nós, e hoje nós estamos aqui para pregar essa mensagem para aqueles que estão lá fora. Mas hoje eu estou vendo que o tempo está muito curto, as coisas estão acontecendo muito rápido, o mundo está de cabeça para baixo. Hoje nós estamos vendo as coisas acontecer com mais rapidez. Hoje nós estamos vendo o amor das pessoas esfriando, o respeito com as pessoas já não tem mais. Hoje o filho não respeita mais pai, hoje pais não respeitam mais filhos, hoje é contendas por cima de contendas, hoje é morte por cima de morte. Hoje você está anunciando o Evangelho, as pessoas viram a cara para você, as pessoas não quer saber dessa palavra, as pessoas não querem mais buscar o reino de Deus, as pessoas querem a mão do abençoador, mas não querem o abençoador, as pessoas querem a graça, querem o presente de Deus, mas não querem Ele, as pessoas querem o milagre, mas não querem o dono do milagre. Como acontecia, Jesus passava, multidões estavam ali, mas a gente lê a Bíblia e vê que um era curado, um era tocado, e aquela multidão, muitos só queriam comer o pão e o peixe, muitos só queriam saber do milagre da multiplicação do alimento, muitos não queriam compromisso sério com o reino de Deus. É o que acontece hoje, irmãos. Quantas pessoas hoje estão distantes? Você fala, você evangeliza, você chama, e as pessoas: não, eu oro em casa mesmo, não, eu leio a Bíblia em casa mesmo. Só que a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que congregar, nós temos que estar juntos em comunhão com os irmãos, como diz o Salmo, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós somos a igreja de Cristo, nós precisamos estar unidos como igreja de Jesus Cristo. Você não consegue ser igreja de Cristo na tua casa, sozinha. Você não consegue, quando eu falo sozinho, porque nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos desse alimento mútuo, juntos. Nós precisamos de estar congregando como igreja do Senhor, nós temos que estar ligados, como diz João capítulo 15, nós somos, Jesus é a videira, nós somos os ramos, nós temos que estar ligados nele. Você na sua casa, irmãos, no teu celular, lendo uma mensagem, escutando o hino, não é igual você estar neste lugar, onde você está ouvindo, onde você está se alimentando, onde você tem comunhão com os irmãos. É diferente, não é, irmão? É diferente. Aqui nós estamos ligados na videira que é Cristo. Nós somos membros dessa videira, nós somos ramos.
aonde Cristo usa você do jeito que Ele quer, me usa do jeito que Ele quer, nós crescemos para o lado que Ele quer, nós crescemos para onde Ele quer, nós diminuímos conforme Ele quer, e nós somos servos, nós somos ramos dessa videira, diferente. Hoje as pessoas, depois da Covid, as pessoas se clausuraram dentro de casa. Eu já estou meditando em casa, eu já estou escutando a mensagem online, eu já estou participando do culto online, mas isso é estratégia do inimigo, irmão, para poder a gente não ter comunhão, para poder nós não estar juntos, para poder nós não nos conhecermos, para poder nós saber quem é igreja de Cristo, para poder nós conversarmos. Nós temos que estar juntos, olhando olho no olho, para saber quem é o meu irmão, para saber quem é a minha irmã, porque quando vier a luta, a dor, a dificuldade, nós temos em quem correr. Porque imagina só, o versículo 35, esses homens não foram com bolsa, não foram com sandálias, não foram com alforje, não foram com nada, porque a missão deles talvez era mais tranquila. Mas o versículo 36, Jesus já fala: olha, se prepare, leve essas bolsas, leve os alforjes, se prepare, porque a missão vai ser dolorosa, e se nós não tivermos nessa comunhão, nós não vamos suportar. Se nós não estivermos nos alimentando dessa palavra dentro deste local de culto ao Senhor, nós não vamos ter força. Como é que eu conheci a irmã se a irmã não vem aqui? A irmã passa aqui, não sei, faz parte de qual ramo, faz parte de qual árvore, faz parte de que videira? Não, eu sou da videira verdadeira que é Jesus. Eu sou um ramo de Cristo, eu sou igreja do Senhor, eu sou igreja de Jesus Cristo. Olha só, a igreja está aqui dentro. Nós somos a igreja de Jesus e precisamos estar unidos, irmãos, porque a missão mais difícil nós vamos passar daqui para frente, que logo vem perseguição, que logo vai vir a perseguição, porque o amor de muitos está esfriando. Aquelas pessoas que dizem: eu sou crente, eu sou isso ou aquilo, daqui a pouco você vai ver essas pessoas lá fora, porque estão desistindo do Evangelho, não estão suportando mais a luta, a prova. Se nós não estivermos buscando, nos alimentando dessa palavra, como temos que se alimentar desta doutrina que é o ensinamento de Cristo, então por isso, irmão, que é importante nós nos alimentarmos dessa palavra, porque essa palavra é que nos fortalece, essa palavra é que nos alimenta. Assim como o nosso corpo necessita do café da manhã, necessita do almoço, necessita do jantar, necessita do alimento para o nosso corpo se manter de pé, o nosso espírito necessita desta palavra de Jesus. O nosso espírito precisa ouvir esta palavra, o nosso espírito precisa estar conectado com a igreja e com o céu para se manter de pé. Como é, meus irmãos, que nós vamos levar essa mensagem se nós não se preparar? Jesus preparou esses discípulos para tarefas mais difíceis, e nós temos que nos se preparar para momentos mais difíceis que está para chegar. Nós temos que nos preparar para dias difíceis, trabalhosos que está para chegar, porque a Bíblia diz que muitos falsos profetas estão se levantando, está pregando heresia, está pregando mentira, está distorcendo a palavra de Deus para juntar pessoas, para juntar multidões, para corromper a fé das pessoas simples. Mas nós temos que nos preparar contra essas pessoas. De que jeito? A palavra de Deus, meditar nessa palavra, nesse evangelho, se alimentar dele, buscar ele, buscar o que Deus tem para as nossas vidas. É isso, é nos alimentar dessa palavra, amados, sem arrumar um jeitinho, sem pegar um versículo isolado e distorcer ele do jeito que o pastor quer, para poder enganar a ovelha, para poder se beneficiar dele. Não, nós temos que pregar essa palavra como ela é, nós temos que anunciar esse evangelho como ele é, nós temos que nos fortalecer a nossa fé nesta palavra como ela é, nós temos que dizer essa palavra do jeito que ela é, nós temos que dizer para o pecador: arrependa-se dos teus pecados, aceite Cristo, senão você vai para o inferno.
É isso que nós temos que pregar, que as pessoas entendam que existe um inferno que aguarda o pecador, existe um céu que aguarda o justo, existe uma cidade celestial que está esperando aquele que passou por todas as lutas, mas permaneceu fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Jesus falou para esses discípulos, para eles se prepararem. Vocês lembram que quando eu mandei vocês, faltou alguma coisa? Não faltou, mestre, não faltou. Então, pois é, agora vocês vão, leve bolsa, leve alforje, leve, porque a tarefa de vocês vai ser pior. Jesus está falando para nós, olha, daqui para frente as coisas vai ser pior. Leve a espada, leve a palavra no coração, leve essa doutrina bíblica, que é os ensinamentos de Cristo. Se prepare, porque dias difíceis estão chegando e nós precisamos estar atentos para qualquer sinal de algo anormal que está para vir. Nós temos que nos fortalecer, nós temos que se unir como igreja de Cristo, nós temos que se juntar como os discípulos do primeiro século faziam, de casa em casa, orando e pregando a palavra do Senhor. Eu creio que logo logo, irmãos, vai chegar esse tempo que nós não vamos ter mais esse espaço, mas a irmã vai ter que vir para a minha casa para nós orarmos, para nós buscarmos a Deus. Nós vamos ter que ir lá para a casa da Regina para nós orarmos, jejuarmos, ler a palavra. Nós vamos ter que ir lá para a tua casa, irmã, se esconder, porque o mal vai estar em busca daqueles que pregam, daqueles que querem ir para o céu, daqueles que estão fazendo a vontade de Cristo, vão estar em busca dos servos do Senhor, os cristãos que não abandonaram a fé. É isso que vai acontecer logo. É por isso que nós temos que nos fortalecer nessa palavra, buscar essa palavra o tempo todo, ler, meditar nessa palavra, estudar essa palavra, meditar, chorar em cima dessa palavra, viver essa palavra, amar essa palavra, querer essa palavra, como diz a palavra, buscar o Senhor enquanto está perto, invocar enquanto se pode achar, ou invocar enquanto está perto, buscar enquanto se pode achar. A oportunidade está dada, a porta está aberta, passa pessoas, sobe pessoas, desce pessoas, olha para dentro, olha para cá, mas muitos não querem. Vai chegar um dia, meus irmãos, que vai ser tarde demais. Vai chegar um dia que quando Jesus olhar para mim e para você, vai falar assim: vem, meus filhos, venha para a minha direita. Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim quando eu vos conheço. Apartai-vos de mim. Porque as pessoas não querem levar essa palavra a sério, irmãos. As pessoas não querem compromisso com a verdade do Evangelho. As pessoas querem brincar. As pessoas querem pular. Eu estava lendo uma mensagem de hoje que diz que o crente frio não é aquele que não pula, não grita, não profetiza, não fala em línguas. O crente frio é aquele que não medita, não estuda, não quer nada com a palavra de Deus. Esse é o crente frio. Nós precisamos buscar essa palavra para os nossos dias, para os nossos corações o tempo todo, nos alimentar dela para a nossa alma. Amém? Glória a Deus. Então, amados, esta é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite. Esta é a palavra, porque o Senhor tem cuidado de nós todo o tempo. Ele tem suprido a nossa necessidade em todo instante, assim como eles supriram a necessidade desses homens quando saíram para pregar o Evangelho, para cumprir a sua missão. Jesus também tem suprido a nossa necessidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a honra e glória de Jesus. Se a irmã quiser ficar sentada lá com o bebê no colo, amém, glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por esse privilégio que Ele tem nos dado nessa noite. Pai querido, Deus santo, Deus fiel, Deus todo-poderoso, muito obrigado, Jesus, por Tua palavra. Que a Tua palavra continue falando aos nossos corações, ó Deus. Que a Tua igreja que aqui está reunida, meu Deus, continue se alimentando desta palavra. E que esta palavra poderosa continue, meu Deus, falando aos nossos corações. Assim como o Senhor cuidou dos discípulos quando saíram para anunciar o Teu Evangelho. Toda necessidade daqueles homens foram supridas. Não faltou nada, absolutamente nada.
É isso que o Senhor está fazendo conosco. Toda a nossa necessidade tem sido suprida em Cristo Jesus. Toda a nossa necessidade o Senhor tem suprido, ó Deus, muito obrigado. Aí nós podemos falar, como diz Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Depois de passarmos lutas, depois de passarmos pela Covid, depois de passarmos pelo leito de um hospital, depois de passarmos pelo desemprego, depois de passarmos pelo vale da sombra da morte, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e a Deus toda glória. Dê uma salva de palmas para Jesus.